Fala galera, bom, tô aqui para falar sobre um tema super importante para qualquer negócio, seja você um e-commerce, seja você uma loja física, uma empresa de prestação de serviços, eu acredito que você tem uma área de vendas, certo? E eu acredito também que você tem uma área de marketing. Esse marketing, ele pode ser terceirizado, muitas vezes você coloca ali também uma agência, ou você tem também, obviamente, dentro da tua empresa, pessoas aqui no marketing. Né? Em vendas você tem seu time de vendas e você tem, obviamente, comissões aí sobre esse time de vendas. Perfeito? Você vai entender aonde eu vou chegar. Bom, tendo em vista que você tem um time de vendas e um time de marketing, um dos grandes objetivos aqui é você trazer novos clientes, né? Todos os meses, certo? Então, você quer trazer novos clientes todos os meses. É claro que marketing também tem uma função, né, de marca, de comunicação. Né? Marketing geralmente está em muitas empresas ligadas aí ao tema de comunicação também, mas, deixando claro aqui, a gente está falando de aquisição de novos clientes. Qual que é o grande problema aqui? Muitas empresas não têm a conta fundamental, que eu vou colocar aqui até de vermelho, que é o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição por cliente. Custo de aquisição por cliente novo, tá? Custo de aquisição por novos clientes. Legal? Por que é importante você ter essa métrica de custo de aquisição por cliente? É óbvio que você precisa saber, e talvez não seja tão óbvio assim, né? Por isso que eu estou produzindo esse vídeo, mas você precisa saber quanto está custando cada cliente seu, porque dentro disso você pode vender e tomar prejuízo. O que quer dizer vender e tomar prejuízo? Você pode ser que isso esteja acontecendo aí na tua empresa, no teu e-commerce, no teu negócio, e você não está sabendo. Pode ser que você está vendendo e tomando prejuízo. Ou, como muitos negócios, isso nos Estados Unidos, isso já acontece, e aqui no Brasil também, em muitas empresas, pode ser que a primeira venda que você faz para esse primeiro cliente, né, esse cliente que você adquiriu, esse novo cliente, essa primeira venda, de repente, não se paga. Se ele não recomprar com você, de repente, você perdeu dinheiro. E eu vou explicar agora, vamos aos fatos, para você entender um pouco melhor. Portanto, quando a gente fala de CAC, ele é uma conta muito simples, tá? E muita gente, mesmo assim, erra essa conta, mas ela é muito simples. O que você vai fazer para calcular o CAC? Você vai pegar toda a tua despesa, tá? Toda a tua despesa, a gente falou aqui de marketing, né? E vendas. Então você vai pegar toda a sua despesa com vendas. O que significa toda a despesa com vendas, pessoal? Recursos humanos, né? Então todo o cálculo do time. Então assim, você tem lá 5 vendedores, esses vendedores são CLT, são prestadores de serviço, você tem de repente um SDR. Quanto custa, né, cada uma dessas pessoas? Custo final para a empresa. Então, se você não tem essa informação, fala ali com o teu RH ou puxa com a contabilidade, né, quanto custa realmente cada funcionário para a empresa. Né? Então, dependendo se você está no regime fiscal simples ou no lucro real, pode ser que tenha, aliás, vão haver diferenças aí nessa questão de folha. Então, você precisa entender. Bom, eu tenho ali, vou colocar aqui exemplos, tá, pessoal, de números fictícios. Então, mas o vendedor meu vendedor é mais caro. Pode ser que, obviamente, seja. Mas vamos colocar aqui que eu tenho aqui uma equipe de vendas, tá? Com 5 pessoas, tá? E essas 5 pessoas aqui, no frigir dos ovos, pegando tudo, né? Férias, 13º, fazendo todo o cálculo que eu comentei, elas te custam aí, essas 5 pessoas, R$25 mil, tá? Um exemplo, tá? Ok? E aí você tem ainda quanto você pagou no mês de comissão, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Mas você tem aqui também a comissão. Então, vamos supor que você pagou ainda R$10 mil aqui de comissões. Legal? Então, você vai entender onde eu vou chegar nesse exemplo. E aí você tem o marketing, tá? O marketing, você tem pessoas, né? Então, vamos colocar aqui que você tem ali 3 pessoas no marketing. Legal? Essas 3 pessoas, você tem um investimento aí, né? Para com elas de folha também. Vamos colocar aqui também, pegando o mesmo racional ali, R$15 mil. R$15 mil. Legal? Beleza. Dentro do marketing, você ainda tem custos
que são importantes você mapear, e muita gente não coloca nessa conta. Por exemplo, ferramentas, então você tem lá um CRM, né? Então as ferramentas são importantes também que você mapeie quanto custa de ferramenta. Você paga ali, de repente, o CRM, uma ferramenta de e-mail marketing, você paga ali, de repente, né, uma ferramenta de atendimento, de chat. Então é importante que você mapeie isso também, né? O site, a hospedagem do site, tudo isso está aqui dentro de ferramentas. Então, nos custos de ferramentas, vamos colocar aqui que a gente tem um custo de mais R$5.000, ok? Beleza. Custo de marketing e vendas. E aí você tem, de repente, a agência. De repente você tem ali, obviamente, uma agência. E você paga ali mais R$5.000 como agência. Legal? Bacana. Então eu peguei aqui vendas, suas despesas, né, com vendas. Marketing. Legal? E aí, marketing, nós estamos falando de pessoas, ferramentas e agência. Legal? Maravilha. Depois você tem, muito ligado ao marketing aqui, a agência, mídia. Certo? Mídia. Você vai comprar ali mídia que seja no Google, tá? Google, no Facebook. Legal? Para atrair leads para o seu time de vendas, né? Você faz ali investimentos, ok? Isso aqui é importante estar na conta também. Vamos supor que aqui você tem ainda um investimento de R$10.000. Legal? Beleza. O que você vai fazer agora? Vamos somar tudo. Então você teve aqui um investimento total, tá? Somando tudo isso daqui de R$55.000. Legal? Bom, essas são suas despesas de marketing e vendas. Cuidado para não esquecer nada, por isso que eu destrinchei aqui, isso é muito importante, tá? Que você tenha essas informações e busca essas informações, principalmente nessa questão do RH. Comissão a gente sabe que é variável, então por isso que todo mês você tem que calcular o seu CAC, né? Baseado no que você pagou, obviamente, de comissão. Pode ser que a agência também tenha algum variável, então essas contas aqui, elas devem ser medidas constantemente, tá? Não tem que ser algo fixo, você tem que realmente ir medindo constantemente. Então você chegou lá no valor de R$55.000. Beleza. Quantos novos clientes você obteve, né, esse mês? E aí essa pergunta, obviamente, você sabe responder, né? Então você conquistou quantos clientes novos esse mês? Vamos supor que você conquistou 40 novos clientes. Legal? Com 40 novos clientes, qual que é o cálculo do CAC? Você vai pegar toda essa despesa aqui, 55.000, e dividir por 40. A gente chegou num CAC de 1.375. Legal? Bom, a primeira coisa que você tem que avaliar, quando você chegou nesse CAC, o que é um CAC caro, o que é um CAC barato? Isso vai depender, obviamente, da margem do teu negócio. Então, assim, a primeira avaliação simples que você deve fazer é, bom, legal, esses 40 novos clientes, quanto que isso gerou de receita nessa primeira compra deles, né? Então, vamos supor que você conseguiu gerar com esses 40 novos clientes. Vou fazer um cenário aqui para você entender o quanto é importante. E aí, assim, sem olhar margem, não estou olhando nada ainda, tá? Estou pegando aqui a receita. Então, com esses 40 novos clientes, você gerou uma receita de R$60.000. Uma receita. Legal? Bom, se você gerou uma receita de R$60.000 com 40 novos clientes, vamos descobrir qual que é o ticket médio. E aí eu sugiro que você faça essa conta, que é muito importante. Qual que é o ticket médio? 60.000 dividido por 40. Você descobre em média quanto cada cliente nesse mês, né, deixou com você. Tá? Pode ser que um cliente deixou mais, outro deixou menos, mas você descobre quanto cada cliente de fato deixou com você. Então a gente está falando que cada cliente, se eu dividir 60.000 por 40, a gente está falando que o seu ticket médio por cliente foi de R$1.500. Legal? Olha só que interessante. Aí a gente tem que fazer uma primeira relação. Bom, eu gastei 1.375 para adquirir cada um desses 40 clientes
E na média, cada cliente me trouxe R$ 1.500. Será que isso é bom? Eu aposto que não, né? Porque aqui a gente está falando de ticket médio de vendas brutas, tá? Brutas. Aqui dentro, para você gerar essa receita, você tem sua equipe operacional, se você presta serviço, então é uma consultoria, você tem uma série de outros temas, né? Por isso que é importante, a primeira coisa que a gente vê é o ticket médio. Muitas vezes, e isso assusta, né? Muitas vezes esse ticket médio pode ser que fique abaixo do seu CAC. Então, de repente, você está gastando R$ 1.375 e no frigir dos ovos, de repente, você está colhendo de cada cliente só R$ 1.000. Isso é um problema? É um problema se você não tiver recompra, principalmente, tá? E aí, quais são os pontos aqui que eu deixo de sugestões ainda antes da gente falar de recompra, tá? Primeira coisa, vale a pena você muitas vezes isolar também o CAC pelos canais de aquisição. Tem um vídeo aqui no canal sobre canais de aquisição. Clica aqui, eu vou deixar o link do vídeo. É importante que você assista. Então, de repente, é importante também você tirar o CAC por canal de aquisição, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você investiu, aqui está mais fácil, né? Mas vamos colocar um exemplo aqui que você investiu no Facebook, na mídia do Facebook, você investiu R$ 2.000, tá? Na mídia do Facebook. Bacana? O que você vai fazer? Vai pegar todos os seus custos de novo, que dão 45K, tá? Mais 2.000 do Google, 47. Beleza? Do Google não, do Facebook. Beleza? Deu 47. Bom, desses 47 mil, quantos clientes o Facebook te trouxe? Poxa, o Facebook trouxe 20 clientes. Legal. Desses 20 clientes, se você pegar, então, o investimento de 47 mil, que foi feito, tá? Dividir por 20, você tem 2.350. Ou seja, o CAC, o custo de aquisição por cliente que vem dos leads, né, que você fechou pelo Facebook, são de 2.350. Pode ser que é ele que está inflacionando muito a tua conta aqui nessa média, tá? Então, tirar o CAC por mídia é extremamente importante. E aí tem um outro vídeo de canal de aquisição que eu explico isso de uma maneira mais detalhada. Por quê? Podem ser que você tenha aí alguns canais de aquisição que estão realmente elevando o teu CAC. Então você tem que olhar, de repente, qual é o canal de aquisição que está elevando o teu CAC. Outro ponto que você tem que olhar, obviamente, também é o quanto marketing e vendas, né, aqui, essa estrutura está de fato enxuta, né, está de fato otimizada, porque de repente, se você não precisa, você não tem lead suficiente para 5 vendedores, né, se isso aqui não gera lead suficiente para 5 vendedores e você tem um vendedor que está extremamente ocioso, você não precisa ter toda essa despesa aqui que você está tendo, né? Então, você também torna teu CAC mais eficiente se você conseguir produzir mais, né? Cada vendedor conseguir produzir mais. Se você diminuir aqui para 3 vendedores, né? Nós estamos falando de um custo menor de aquisição também. Então, o grande lance aqui, pessoal, o CAC, ele tem que contemplar tudo, tá? E aí, qual que é o outro ponto que é super importante você se atentar? Depois que você descobriu o CAC, tá, legal, eu descobri que meu CAC é 1.375. O que eu faço? Agora eu tenho que aumentar o preço do meu serviço, porque está muito caro adquirir um cliente, né? E aí é um erro que muitos cometem, né? Porque, na verdade, você simplesmente aumentar o preço do seu serviço não resolve. Na verdade, é tampar o sol com a peneira. Pode ser que você não fique competitivo no mercado, né? Por isso que o segredo de tudo é a recompra. Ou seja, você gastou, teve um custo de 1.375 para atrair esse cliente. Depois, você tem que descobrir quantas vezes ao longo do tempo, esse aqui é o mês 1 dele, ele comprou e deixou com você uma média de R$ 1.500. Beleza? Aqui ele está te custando 1.350. Só que no mês 2, ele recomprou com você. E ele deixou mais R$ 1.500. Ou seja, ao longo dessa jornada, nós já estamos falando que ele deixou R$ 3.000 com você. E você teve um custo de aquisição de 1.350. Isso aqui começa a ficar diluído, né? Então, por exemplo, aqui, esses 1.350, ele acabou... Aqui, esses 1.350, ele acabou sendo diluído, né? E ele virou aqui 600 e poucos reais, tá? Você teve aqui uma recompra.
Geralmente a janela, e a gente chama isso aqui de LTV, tá, pessoal? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, é só você clicar aqui também. Eu falo mais sobre LTV, que é o Lifetime Value, tá? Então você teve aqui no mês 1 uma compra dele, aqui no mês 2 outra compra dele, e aí no mês 3 ele não comprou, mas no mês 4 ele comprou. Geralmente a gente avalia essas janelas em cerca de 12 meses, depende do business, tá? Só que aí no final do ano, a média que esse cliente deixou com você foi de, um exemplo, tá? 20 mil reais. Poxa, bacana. Então, nós estamos falando que ao longo do tempo, esse CAC aqui de 1.375, ele vai sendo diluído, tá? Por isso que é muito importante você avaliar isso e olhar o canal, né? Nesse vídeo que eu fiz sobre canais de aquisição, eu falo muito sobre isso. Então, assim, muitas vezes, olha só que interessante, pessoal, esse insight, tá? E aí eu vou vir um pouquinho mais para cá. Muitas vezes, o Google, você tem lá o Google, vou pegar aqui, você tem lá o Google, e você tem lá o Facebook, tá? Muita gente olha uma métrica chamada ROI, né, ROAS, então que é o quê? Quanto que eu investi no Google versus quanto que ele me retornou de receita, né, imediata, ou quanto que eu investi no Facebook, quanto ele me retornou de receita imediata, ou quanto que ele me custou aqui, quanto foi o CAC imediato. Qual que é o problema? Se você só olha o CAC ou o ROAS, né, CAC imediato, que eu vou chamar aqui, que é o CAC do mês, ou o ROAS somente, e aí tem um vídeo aqui que eu falo sobre o cálculo do ROAS, tá? É só você clicar aqui nesse vídeo. E aí você tem lá o Google e o Facebook. Pode ser, olha só que interessante isso, pode ser que o Google traga clientes para você que recompram ao longo do tempo, né? Tem uma LTV X. Então vamos supor aqui que o Google, os clientes que vieram pelo Google, recompraram ao longo de 12 meses, tá? 4 vezes com você. E os clientes do Facebook recompraram com você, de repente, só 2 vezes. Olha só que interessante. Muda todo o jogo quando você começa a olhar essa métrica da recompra, tá? Muda todo o jogo, porque pode ser que o Google, no primeiro mês, ele tenha pode ser que ele traga um ROAS, né, um resultado menor do que o Facebook. Pode ser que ele traga um CAC maior até do que o Facebook. Só que ao longo do tempo, esse cliente se paga muito mais, é um cliente que recompra muito mais, é um cliente muito mais fiel do que o cliente do Facebook, né? Então, cuidado, aí eu vou deixar aqui em vermelho, cuidado com as análises imediatistas, tá? Você tirar no mês. E esse jogo, pessoal, lá fora, esse jogo já está sendo jogado. Tem muita gente que entende que, cara, eu vou tomar prejuízo aqui nessa primeira, por isso que eu tenho que ter um pós-venda e um serviço de excelência, por isso que os CRMs, né, o próprio HubSpot trabalha com o conceito de fly wheel, que é bem interessante. E ele entende que existe ali no CRM, não basta você criar a aquisição do usuário, mas você precisa também pensar no todo da pizza, né? Você tem aquisição, depois você tem relacionamento, depois você tem suporte, depois você tem pós-venda, você tem uma série de temas aqui. E muitas empresas já entenderam que é caro adquirir um cliente novo. Bom, a gente sempre tem aquela máxima, né? É muito mais caro você conseguir um cliente novo do que manter um cliente. Então, isso aqui responde muito esse tema. Mas muitas empresas entendem que se não vier uma recompra ao longo do tempo, e você não ir diluindo o teu custo de aquisição do cliente ao longo do tempo, você toma prejuízo. Porque se você olhar só o mês, e tem que tomar esse cuidado também, porque de repente você só olhou um mês, pô, esse cliente aqui eu gastei para cada cliente então 1.375, eu estou faturando uma média de 1.500 para cada cliente, cara, estou tomando prejuízo, né? E não é bem assim, tá? Muitas vezes ao longo do tempo esse cliente ele vai sendo diluído, né, esse CAC, e ele vai se pagando. Então você tem que olhar para isso também. E é claro que o que ajuda muito é você separar por segmentos, né? Então a gente fala também desse tema aqui dos segmentos de clientes. Né? O que é o segmento de cliente? Bom, desses 40 novos clientes, de repente você teve ali 10 clientes que, na verdade, a receita média deles foi muito maior do que R$ 1.500. E os outros 10, os outros 30 que de repente jogaram para baixo. E você consegue também entender, poxa, por que esses outros 30 jogaram para baixo? Se jogaram tanto para baixo, eu preciso ter ações, né, em fazer com que esse cliente recompre ao longo do tempo.
muitos negócios baseados em assinatura, né? Então vocês veem aí negócios baseados em assinaturas que você assina ali, sei lá, pasta de dente, você assina ali uma ferramenta, um software, né? Tem vários tipos de assinatura, ração para cachorro hoje. Muitas dessas empresas, elas não têm uma relação boa com isso, né? Muitas vezes, a primeira aquisição deles, ela é muito maior do que o ticket médio. Então, o custo de aquisição, ele fica muito maior do que o ticket médio. Porém, como é uma empresa de assinatura, você tem ali meses desse cliente. E aí você consegue entender qual é o tempo médio de permanência desses clientes para você saber, bom, esse cliente ele tem que ficar no mínimo 3 meses comigo para eu pagar o custo de aquisição e aí depois de 3 meses eu começo a ter uma rentabilidade melhor, né? Então, essa conta aqui, gente, muda o jogo, tá? Muda o jogo. Eu fiz isso de uma forma muito simples, gente, dá para se aprofundar muito mais em todos esses temas, mas a minha ideia aqui é que você comece, você dê o primeiro passo, né? Somando todos esses investimentos que você faz, né? Que aqui tem que ser encarado muito como investimento também, entendendo, né, se esse investimento versus os novos clientes que você está obtendo só de um primeiro comparativo com o teu ticket médio, gente, eu nem estou entrando aqui em margem de contribuição para saber se quanto que cada cliente deixou de lucro, portanto, nesse mês, para pegar pelo lucro. Não tô entrando nesse mérito, não. Eu estou entrando só no mérito aqui da média mesmo de ticket. Poxa, se cada um deixou 1.500, eu estou gastando 1.375, já é um pequeno alerta, né, para você, de repente, tomar ações. E quais são as ações para redução do CAC? Existem várias ações para redução do CAC, tá? Algumas que eu vou deixar aqui e é importante que você avalie, tá? A primeira ação de redução do CAC que eu sugiro é que você mapeie realmente se você precisa de toda essa estrutura aqui, né? Se toda essa estrutura aqui está otimizada, né? Primeiro, sua estrutura de marketing e vendas. Depois, obviamente, você tem que atacar aqui as mídias e entender se o seu custo por lead, se você consegue ainda otimizar as campanhas para conseguir gerar mais clientes com a mesma verba. Tá? Esse aqui, acho que é o beabá mesmo, arroz com feijão, para você conseguir otimizar esse custo. Outro ponto importantíssimo também, toma cuidado para que você não ache que, portanto, a cada R$ 1.375 que eu invisto em mídia, em marketing, né, em marketing e vendas, então a cada R$ 1.375 é um racional ok, tá? Portanto, a cada R$ 1.375 que eu invisto, eu conquisto um novo cliente? Sim, baseado nessas premissas e nesse cenário aqui, sim, a cada 1.375 você conquista um novo cliente. Isso significa que se eu quiser, então, 100 novos clientes, né, eu vou precisar fazer, então, a continha de 100 novos clientes vezes 1.375. Cuidado com essa conta. Essa história, ela não é tão, que eu chamo, né, linear. Por quê? Gente, pode ter uma sazonalidade e descalibrar aqui o custo de aquisição do Facebook, do Google. De repente, você pegou lá um mês que você teve uma despesa maior com ferramenta, né? Então, assim, não é linear. Por isso que é importante você começar pelo menos, você tem que medir isso mês a mês, tá? Semana a semana. Legal? Isso depende muito do teu volume de negócio também, né? Se você faz muitos negócios por dia, você pode medir e deve medir, inclusive, por dia. Se você é uma clínica médica, uma clínica de estética, se você é uma empresa que, de repente, você tem até um ticket médio mais alto e menos volume de clientes, aí você faz isso semanal, já é suficiente, né? E você vai vendo que esse número aqui pode e vai oscilar de semana a semana, até que você vai encontrando algumas médias, né? E aí sim, você consegue entender que, poxa, para eu chegar num volume, portanto, de 100 clientes, na verdade, você precisa de mais alocação de investimento. E não é que você precisa de mais alocação de investimento só em mídia. Cuidado com isso também. Muitas vezes, não adianta você vir aqui no Google, então eu vou colocar mais dinheiro aqui, vou colocar 20 mil reais, tá? Não é isso, muitas vezes, que vai resolver o teu problema. Por quê? De repente você investiu 20 mil, só que tua equipe de vendas aqui, esses 5, eles não estão dando conta desse volume de atendimento com esse novo investimento. Então, o que vai acontecer? Vai ter headcount, né, que nós chamamos. Você vai ter que investir aqui em 6 pessoas no time de vendas, o que vai aumentar o teu custo com o time de vendas. Legal?
Então, assim, tentei deixar aqui para vocês um racional importante dessa métrica que é o CAC, né? Você saber quanto custa cada novo cliente para a tua empresa e também entender a importância da recompra, tá? E a importância também de não olhar um canal de aquisição de maneira imediatista, né? Então, eu olhei no mês que o canal de aquisição do Google teve um CAC muito maior, quando eu isolei, né? Teve um CAC muito maior do que o do Facebook. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais no Facebook. E aí, o que acontece? Na verdade, não. Poxa, esse cliente do Google, ao longo do tempo, ele recompra em média 4 vezes. Então, é o dobro de recompra, né, do que os clientes do Facebook. Mas isso, você, infelizmente, né, você precisa de tempo para avaliar isso aqui, né? Uma janela de pelo menos 12 meses. Ah, eu tenho que esperar um ano para começar a fazer isso? Não, né? Então, você vai fazendo isso. Bom, depois de 3 meses, eu descobri que esses clientes que vieram do Google, eles já recompraram 2 vezes. E os clientes do Facebook só compraram uma vez, tá? Então, isso também tem que ser avaliado, legal? E aí existem vários pormenores, né, que são importantes, por isso que a métrica do CAC, e gente, uma planilhinha de Excel super resolve isso aqui, para vocês irem tirando o CAC. E aí aqui, claro, quando a gente fala de cliente, né, se você tem um CRM bacana, você consegue ali medir o lifetime value, né, por cliente, por grupo de clientes, por segmento de clientes, e começar a entender o quanto que eles recompram ao longo do tempo. Se não, você tem que partir aí para o famoso Excel e sem problema nenhum, porque muita coisa, gente, uma folha de papel resolve. Se você pegar uma folha de papel agora, faz esse exercício. Papel de pão, gente, papel A4 aí. Vendas, marketing, pega tudo. Mídia, quantos clientes novos, quanto custa toda essa estrutura e os investimentos. Você tirou o teu CAC, legal? E aí, pô, legal. Quanto que eu faturei de novos clientes, né? Novas vendas, gente. Essa receita aqui é novas vendas. Porque muita gente também erra aqui, pega a receita do mês, que tem muita recompra ali, né? Ah, não, eu faturei 600 mil e vou dividir por 40, tá errado? É receita de cliente que esses clientes novos deixaram. Receita, dinheiro novo, né, que a gente chama. De dinheiro novo, tá? Porque se você dividir 600 por 40, obviamente, você vai ter um CAC baixíssimo. Mas nós estamos falando de novos clientes, tá? Não cometa esse erro aqui de pegar o faturamento. É receita, dinheiro novo, baseado nos clientes novos. Legal? Por isso que muita empresa, às vezes, vende, não trabalha a recompra e está vendendo muitas vezes, mas está tomando prejuízo. E não entende por quê. E, cara, está tomando prejuízo porque o teu ticket, de forma simples, descobre que, de repente, como eu falei, você está gastando 1.375 para trazer um cliente, de repente, que te botou R$1.000 e não fechou a conta, né? Porque depois você precisa entregar o produto, se for produto é CMV do produto, você tem imposto, né, aqui, legal? Você tem back-office, né, sua estrutura de cobrança, o financeiro, você tem outras pessoas, tem você, então cuidado aqui, tá? Compare inicialmente com o ticket médio. Então faz esse exercício e me conta aqui nos comentários se você descobriu que de repente o teu CAC ele é maior do que o teu ticket médio e, portanto, você vai ter que trabalhar muito bem essa história aqui também do LTV. Legal? Então, gente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Eu tenho certeza que tem muita gente que está precisando ver isso aqui. Valeu? Até a próxima!